Buenas, estamos aqui em um episódio super especial do Café com Vini. A convidada de hoje é Juliana Brizola. Gaúcha, natural de Porto Alegre, 44 anos, mãe de 2 filhos pequenos, José Inácio e Angelina, mulher, guerreira, traz no sangue uma história maravilhosa da política brasileira, neta de Leonel Brizola. Foi vereadora em Porto Alegre e está no terceiro mandato como deputada estadual e atualmente é, com muito orgulho, nossa líder da bancada do PDT no Rio Grande do Sul. Formada em Direito pela Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, e mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. E nossa pré-candidata a prefeita em Porto Alegre. Juliana Brizola, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Zine, é um grande prazer. Eu queria te encaminhar a primeira pergunta para que tu pudesse contar brevemente para nós sobre a tua trajetória na política e quais as tuas principais bandeiras levantadas. Então, meu querido, deixa eu falar da satisfação de poder conversar um pouco contigo, contar um pouco, então, dessa trajetória. Eu sempre gostei muito de política, acho que uma questão, inclusive, natural, porque na minha família se falava de política no café da manhã, no almoço, no jantar. As grandes brigas na família sempre eram sobre política. Então eu cresci nesse ambiente e, claro, como criança e depois adolescente, depois já jovem, sempre muito adorava fazer as campanhas, né? Do meu avô, sempre fui uma pessoa que gostava daquela lida da militância, de ir para a rua, entregar panfleto. Para mim aquilo era uma diversão, assim, para mim aquilo era uma continuação, assim, daquilo que eu, enfim, que eu gostava de fazer como criança. E o tempo foi passando, e eu me lembro que quando eu fiz 18 anos, eu tinha muita vontade de tirar a carteira de motorista, porque eu já dirigia, mas não tinha carteira, e o meu avô me chamou na casa dele e me disse que, olha, isso é uma bobagem, carteira de motorista, o importante é que agora tu vai poder te filiar, eu vou te filiar aqui no PDT. E aí me filiou, e eu meio sem entender assim muito bem o que ele queria dizer na época, né? Porque ele disse, tu tem que entender a importância do voto. E aí a partir dali ele procurei a juventude, enfim, fui aos poucos, né, entrando organicamente para a vida partidária. Então, isso ainda no Rio de Janeiro, né? Quando eu resolvi voltar para o Rio Grande do Sul, porque eu nasci aqui, né? E fui para o Rio de Janeiro com 7 anos. Quando eu resolvi voltar para cá, já tinha 24 anos, resolvi voltar para cá justamente para estudar, dar continuidade aos meus estudos, eu também procurei o PDT do Rio Grande do Sul, me filiei, né, na juventude, comecei a militar e tudo mais, e as coisas foram ocorrendo de uma forma muito natural, tanto é que eu acabei exercendo o cargo de presidente estadual da juventude aqui do Rio Grande do Sul. Aí nunca mais parou, né? Nunca mais parou. Só que daí veio a morte do meu avô, o que acelerou o processo, talvez, de ter uma candidatura. Realmente não era algo que eu pensava. Eu sempre pensei em atuar assim, na militância, nos bastidores, que era como eu tinha feito a vida inteira até ali, né? Mas aí eu percebi que também no próprio partido, com a morte do meu avô, eu tinha muita vontade que o partido continuasse com seus ideais, né, com toda aquela luta de Brizola, e percebi que talvez para ter mais voz dentro do partido não bastava ser a neta do Brizola, eu tinha que ter um mandato, eu tinha que, enfim, ter um lugar de fala, como dizem hoje em dia, né? E foi isso que aconteceu. Para mim foi uma grande surpresa quando eu me candidatei a primeira vez aqui a vereadora. Não tinha a menor expectativa de ganhar. O PDT sempre foi um partido forte na capital, sempre foi um partido forte no estado como um todo, e eu acabei furando essa fila, assim, eu acredito isso a uma grande homenagem que a cidade de Porto Alegre fez à memória do meu avô, ainda no ano de 2008, me elegi a mais votada do partido. Dali já começaram muitas cobranças, e dali a 2 anos eu já fui para deputada estadual, e também, de novo, considero que o estado do Rio Grande do Sul fez uma grande homenagem à memória do meu avô Leonel Brizola, e me elegeu a mais votada da bancada
numa eleição mais difícil ainda, que é uma eleição de deputado estadual, sobretudo dentro do PDT. Aí também eu me deparei com muitos questionamentos pessoais, né? Olha, Juliana, mas quem tu é? Tu é a neta do Brizola, mas a Juliana, mas e aí? Tu vai ser sempre a neta do Brizola, e o teu conteúdo, tu tem conteúdo, tu não tem conteúdo, tu é a neta do Brizola. E aí eu me questionei muito, inclusive pensei em algum momento em parar e tal, mas eu acabei tendo recados, assim, né, na vida prática, de que eu não poderia, de que não daria, que eu tinha que continuar. E comecei a metabolizar essa história de ser neta do Brizola de uma forma positiva, né, no sentido para mim, assim, olha, eu sou, tenho muito orgulho, é uma responsabilidade tremenda carregar esse sobrenome. É óbvio que eu sou diferente dele, que eu não sou ele, eu sou mulher, eu sou de outra geração, mas nunca isso para mim vai ser um problema ou eu me achar menos porque as pessoas votam em mim por conta do Brizola. Para mim é uma maior honra, um orgulho as pessoas identificarem um pouquinho do Brizola em mim, porque é por isso que eu estou na vida pública, para tentar fazer 5% do que ele fez pelo Brasil. Se eu conseguir fazer 5% do que ele fez pelo povo brasileiro, eu já me tenho como satisfeita. Muito bacana poder ouvir de ti, assim, a tua história. E, sabe, Juliana, diferente da tua trajetória, na minha família, ninguém nunca discutiu política. E eu me considero, assim, um analfabeto na política até meus 25, 26 anos. Na verdade, começa a despertar quando eu entro em exercício como servidor público, que foi em 2004, final de 2014 eu fui nomeado, e em 2015 eu entrei em exercício. Bem numa transição de governo. E é bem difícil tu entrar numa transição de governo, porque é uma bagunça até as coisas se assentarem, né? E ali, tudo que acontece na política começa a refletir no meu dia a dia como servidor. E aí eu começo a acompanhar mais. E em determinado momento eu quis me filiar a algum partido e procurar internamente como é que funcionava, e comecei a ler, estudar, sempre fui muito estudioso. E entre os partidos que eu cogitava, assim, o PDT já me despertou, e o que foi diferencial para minha decisão foi a história, a trajetória de Brizola, né? Principalmente pelo fato de ele ser engenheiro também. Eu estudei na mesma escola de engenharia que ele, tem a estátua dele lá nos corredores da escola de engenharia da URGS. E antes disso, de entrar no estado, eu tive a oportunidade de ser trainee numa grande multinacional brasileira, na Votorantim. Então, e nesse mergulho no mundo corporativo, eu vi que as grandes empresas, enfim, as empresas, 70% delas são dirigidas por engenheiros. E quando se olha para a política, tem poucos engenheiros na política, né? E aí, quando eu vi a história de Brizola como um engenheiro que foi, construiu tantas escolas, aquilo foi o que mais me influenciou a decidir. E eu estava lendo o teu livro, eu pedi pro Sela, e aí, dando uma olhada, muito bonita a história, né? Muito bacana o livro que tu escreveu. E quando comentava a respeito dessa trajetória que tem na tua família e que tu te comentou agora um pouco dela, dessa identificação e tal, e quando eu olho para mim, eu vejo um cruzamento, assim, porque os meus avós também eram brisolistas, só que eram brisolistas, mas assim, de não poder falar isso, porque era o período da ditadura, né? Então, os meus pais cresceram tanto quanto distantes da política por esses resíduos que tinha. Mas eu vejo que muitos dos valores pessoais, assim, são frutos da própria cultura que o Brizola tentava disseminar por todo o estado, pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, né? Mas, voltando para a parte hoje, Juliana Brizola, nossa líder da bancada, e num contexto 2020, no meio de uma pandemia por coronavírus, eu queria te questionar como está sendo a atuação da Assembleia Legislativa no combate ao coronavírus. Sim, eu queria comentar o que tu falou. Às vezes as pessoas elas se iludem que elas estão fora da política, né? Que elas não estão fazendo política. Ai, não quero saber de política. Primeiro que a política ela define quase tudo na nossa vida, na vida diária. O preço da passagem de ônibus, o preço do pão, o tipo de escola que a gente vai ter, como é que está a saúde, se ela está atendendo, se ela não está atendendo, né?
E todos nós fazemos políticas desde a hora que a gente acorda, a gente já está fazendo política. Eu faço política com os meus filhos, convenço ele disso, falo daquilo, a gente, né, contrapõe ideias, vai ser tal horário, vai ser com o vizinho. Então, é uma grande maldade, inclusive, essa criminalização da política, essa falta de vontade, que as pessoas acham que é o melhor, né? Quem é de bem não fala de política. Até acho que toda essa crise que está acontecendo hoje está mudando, está fazendo com que as pessoas tenham opinião, ruins ou boas, né? Mas vamos dizer assim, todo mundo passou a dar alguma opinião política, né? Isso é muito importante na construção de uma democracia, de uma nação. Te agradeço ali a propaganda para o meu livro. Esse livro, ele não tinha nenhuma pretensão, assim, de nada além daquilo que ele é, né? Uma homenagem a ele, carinhosa, assim, de uma neta mesmo. Então, eu colhi depoimentos muito interessantes e muito diversificados, querendo mostrar justamente esse lado dele, né? Na Assembleia Legislativa, eu vou agora então te falar um pouco de lá. Desde que nós estamos fora da Assembleia Legislativa, desde o dia 17 de março, quando foi a última sessão plenária, aonde nós nos reunimos no plenário para votar justamente a possibilidade de termos reuniões virtuais, remotas, né? Plenário, comissões. Desde então é assim que a gente se reúne. A gente tem reuniões da CCJ, é marcada, como era antes, toda terça-feira, às 9 horas da manhã, reunião da Comissão de Finanças, que eu também participo, que sou titular, às quintas-feiras, às 9 horas da manhã, reunião de líderes também, toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, e plenário, geralmente também às quartas-feiras, à tarde, a partir das 14 horas. No início, nós estávamos deliberando apenas projetos do Executivo. Os parlamentares não estavam podendo propor. Depois se conversou bastante e se achou que não era razoável, né, não permitir que o legislador legisle, né, e então se liberou para que todos os parlamentares pudessem legislar sobre a Covid, né. Esse outro momento. Agora nós já estamos num momento pleno da Assembleia, já voltamos, inclusive, a trabalhar sobre outros projetos que não tratam da Covid. A gente percebe que a Assembleia Legislativa fica muito refém do governo do Estado, né, em relação a essa questão. Por exemplo, nós, quando não podíamos ainda legislar, como oposição, fizemos várias sugestões ao governo do Estado, porque era a forma que a gente tinha de falar alguma coisa. Olha, entendemos isso, aquilo, tantas coisas que podiam ser feitas para ajudar as pessoas, né, que tinham que ficar em isolamento. Mas as sugestões, às vezes, não eram acatadas, às vezes não, a gente nem sabia se eles recebiam, porque eles não davam nem ok. Então, alguns parlamentares começaram a legislar sobre assuntos, né? Nós, por exemplo, apresentamos 2 projetos. Um de combate a fake news, né, aqui no Estado, em relação à pandemia, tudo aquilo que se trata, com multa, inclusive, que revertesse ao combate da pandemia. E o outro, que era um projeto assim que eu entendia bastante audacioso, porém extremamente eficaz, que era o governo do Estado requisitar a TVE pública, né, para ajudar as nossas crianças, os nossos adolescentes que estão da escola pública em casa, diferentemente daqueles que estudam em escola particular, sem aulas, na verdade. Até se falou que ia fazer isso, aquilo, mas na verdade o que a gente sabe de relatos é que as crianças, infelizmente, da rede estadual estão sem nada. E a gente sabe que o ideal seria um bom sinal de Wi-Fi, smartphone para todo mundo, mas a gente também sabe que a maioria não tem smartphone e que por mais que se consiga comprar um plano de internet, tem muitos lugares que não chega à internet. Essa é a verdade. E a TV é algo que chega mais, né? Então, a gente pensou na TV, não para tirar a internet, aonde pudesse chegar a internet, que maravilha, mas também com a TV pública, que já teve grandes serviços nesse estado e que eu entendo que poderia prestar esse serviço, não só agora, mas depois continuar. Eu até me lembrei de um programa que tinha muitos anos atrás, que se chamava Telecurso Segundo Grau, passava de madrugada lá e tal. Enfim, que a gente usasse a TV. Mas a gente não vê, na verdade, do governo boa vontade com projetos de quem não faz parte da sua base aliada.
Então, é complicado, a gente fica meio de mãos atadas. Eu, inclusive, me sinto muito mal. Fico pensando, eu quero participar de campanhas efetivas, só assim, na questão da solidariedade e tal, porque legislando e tentando fazer com que algo aconteça é difícil, porque hoje o governo tem a maioria e só abraçam projetos que são ou da base aliada ou do próprio executivo. Porém, entretanto, a gente não perde o momento de fala, sempre que podemos estamos ali, tentando fazer alguma crítica construtiva, também entendo que não é momento de ficarmos apontando erros, né? A gente deveria estar unido, inclusive eu acho que nesse enfrentamento dessa pandemia, o grande problema do nosso país é a falta de uma unicidade de comando. Acho que aqui o governador Eduardo Leite começou muito bem e foi muito pressionado, inclusive por setores que são comprometidos com a eleição dele, e ele se tornou refém, e hoje o que a gente vê é um desmando no Estado. Ele coloca a bandeira vermelha, os prefeitos também não respeitam, e a população tão pouco, porque a população não sabe mais para onde ir. Na verdade, o presidente diz uma coisa, o Ministério da Saúde diz outra, o governador diz outra e o prefeito também diz outra. Então, nós vamos pagar muito caro por isso. Acredito que o nosso país vai conhecer as nossas mazelas sociais da pior forma possível, que é com uma pandemia. Hoje os números são assustadores, mais de 1 milhão, né, de casos no Brasil, e os cientistas dizem que esses casos, na verdade, chegam a 8 milhões por conta da falta de testes. Esse é um outro quesito forte aqui no nosso estado. Nós não estamos testando. Então, é um momento difícil, né, Zine, que a gente passa, é um momento de muita insegurança, de muita dúvida, e o governo federal, que deveria ter aportado aquela condição necessária para que as pessoas pudessem ter feito um isolamento sério e eficaz, isso não ocorreu. Hoje a gente perdeu o time, não vejo mais como voltar para um isolamento, e ao mesmo tempo vejo o nosso sistema de saúde, que sempre foi precário, tu é da saúde, tu sabe disso, sempre foi precário, tanto é que as pessoas me diziam, mas Porto Alegre, como é que vai chegar a gente? Quem frequenta as emergências de Porto Alegre no inverno sabe que ela sempre é lotada e que sempre é complicado arrumar um leito, quiçá um respirador. Imagina com uma pandemia, Porto Alegre não é uma ilha, o Rio Grande do Sul não é uma ilha, e agora chegou aqui, chegou com bastante força, e talvez aqueles que defendiam a economia, que era algo contra a saúde, que não existe essa guerra, na verdade, talvez agora tenham que sofrer prejuízos além da conta, né? Porque não tem como uma economia voltar a crescer com tanta gente falecendo, com tantas famílias perdendo entes queridos num momento difícil, onde a gente não consegue nem enterrar, muitas vezes, as pessoas, né? Sabe, Juliana, eu trabalho no Centro Estadual de Vigilância e Saúde. Do nada, o meu ambiente de trabalho se tornou quase o gabinete do governo, porque é do lado da minha sala, lá tem um prédio do LACEN, onde saem todos os exames, amostras de sangue que chegam do estado inteiro para analisar se tem ou não coronavírus. E como essa visão de mundo que está no poder de neoliberais, como o Marquesan em Porto Alegre ou Eduardo Leite, por mais que tenham tido posicionamentos que a gente concorda com eles em relação ao enfrentamento da pandemia, como tu bem colocou, de se posicionando contrário a quem elegeu eles, né? Mas o que eles vinham fazendo desde então, né, em relação ao desmanche do Estado. A gente tinha acabado, Juliana, de sair de uma greve, a reforma do pacote do governo Eduardo Leite, que tu brilhantemente liderou na Assembleia Legislativa, né? E em paralelo com medidas que tiveram no Congresso da PEC 6, que tirava vários direitos, e o meu concurso é de 2014. Antes do meu concurso tinha tido um em 1994. Então tu imagina o que era o SUS gaúcho, né? As pessoas todas, a maioria em idade para se aposentar, tempo de serviço. E se aposentaram 1.000, Juliano. 1.000 servidores pediram aposentadoria às vésperas da pandemia. 25% do quadro. E é assim que o governo do Rio Grande do Sul começa o enfrentamento da pandemia, com 1.000 servidores a menos. Tanto que eles tiveram que ceder e fazer um concurso às pressas, né? Emergencial para a saúde, para o SUS gaúcho. Uma pena, porque eu tenho certeza que se tivesse os recursos humanos, a gente não teria delay das informações, né? E talvez muitas vidas poderiam ser
salvas se tu tivesse a estrutura sem essa desestabilização que essa perspectiva liberal colocou. Mas, passando... Aliás, só para fazer um ping-pong do comentário do livro ainda, tem uma parte da tua história que eu não sabia, que tu era surfista. Conta um pouco disso pra gente. Sim, eu te conto. A minha mãe, né, o nome dela é Nereida Dalti, e ela foi a primeira surfista mulher do Rio Grande do Sul, tá? Enfim, ela sempre foi uma desbravadora, né? Inclusive, as pessoas acham que talvez a minha queda para a política vem assim muito da influência da família do meu pai, que era Brizola, mas a família da minha mãe também, e sobretudo a minha mãe, né? Sempre foi extremamente politizada, tanto é que ela era nora do Brizola, mas o Brizola tinha ela como uma filha, assim, ela era muito ativa politicamente, né? Enfim, ela era radical, até hoje ela é, né? Ela é extremamente radical e ela sempre foi muito ligada ao esporte, né? Sobretudo do esporte aquático, sempre gostou de nadar e tal, e surfou quando era jovem aqui, mesmo morando no Rio Grande do Sul, desbravava esse litoral ali. E claro, a gente cresceu assim, né? Então, todos eu e os meus irmãos, nós já nascemos com uma pranchinha debaixo do braço. Era de isopor, depois passou a Maribug, e aí foi. E a gente morou há muitos anos no Rio de Janeiro, né? Então, isso eu até hoje ainda me arrisco, viu? Eu quero muito que meu filho seja surfista, porque pessoas sempre tiveram um preconceito muito grande com surfistas e com o surf, mas na verdade é um esporte extremamente que te leva para uma vida muito saudável, não tem como tu ser surfista, sabe, ficar na noite se detonando, pelo contrário, tu tá sempre ligado no mar do dia de amanhã, que geralmente as ondas quebram no melhor horário de manhã cedo, então é uma vida que eu considero extremamente saudável, ligada à praia, ao sol, e que eu sou uma pessoa que hoje em dia, infelizmente, não tenho mais como tanto, mas que eu acho que isso faz muito bem para a mente, né? A gente, para conseguir fazer o bem para os outros, a gente também tem que estar bem, né, Zine? Não tem como tu estar mal ali e querer achar que vai fazer bem para os outros. Essa questão do Estado, eu acho muito interessante que tu toca, porque quem é que é melhor gestor, né? Quem tem uma continuidade nos aportes, né? A saúde, a educação, a segurança, ou aqueles que congelam gastos e aí tem que enfrentar uma pandemia sem licitação para comprar respirador. Aonde que está indo o nosso dinheiro público pelo ralo? Não é? Eu vejo muita incoerência em quem defende o Estado mínimo. Por exemplo, brigam dizendo que temos que vender as nossas empresas públicas, como o caso, por exemplo, acabaram com o LACEN, agora estão desesperados aí atrás do LACEN, né? Vendem as nossas empresas públicas dizendo que não tem mais dinheiro, que para que eu quero ser dona de uma companhia de energia elétrica, eu quero saúde, educação e segurança, mas ao mesmo tempo acham que é natural uma pessoa como o velho da Havan sonegar 2,5 milhões. Aonde que está sendo ruim, que não está chegando para segurança, saúde e educação? Então tem muita incoerência nesse discurso, na verdade. Não é verdade que eles querem priorizar saúde, educação e segurança, porque o que a gente vê é um sucateamento contínuo, né, dessas áreas. Essa é a grande verdade. Aí quando chega uma pandemia, nossa, aí o SUS é maravilhoso, obrigada, profissionais do SUS, mas a verdade não é essa, né? Tanto é agora, por exemplo, que se congelou aí, que se fez vários ajustes, queriam manter, né, os aumentos conforme a inflação para o pessoal da saúde, e o Bolsonaro vetou, no momento que mais as pessoas estão precisando, estão morrendo. Os nossos profissionais de saúde estão morrendo porque não tem os aparelhos de proteção todo dia, com possibilidade de infectar os seus familiares. Então, é triste, né? Mas eu tenho muita esperança que o povo acorde, sabe? Minimamente, assim, e que comece a compreender esse processo de que tudo que é público é nosso, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que zelar e que a gente tem que lutar para que os profissionais que fazem o serviço público sejam bem remunerados, sejam valorizados, respeitados.
Ju, desde que eu entrei, a gente tem sido muito massacrado pela opinião pública. Quem está no governo fica colocando a culpa, a responsabilidade. Tu viu, bom, tu acompanha como que é na Assembleia Legislativa, o plenário lotado de representantes e servidores públicos, virado de costas para deputados, e que estava dizendo que a culpa da Vagabundo. crise era dos servidores. Mas, e também, como tu lembrou do LACEN, né, que teve a extinção da FEPS e desestruturou um monte nosso laboratório público, e aí uma agropecuária de fundo de quintal em Pelotas recebe 8 milhões para poder fazer exames. Se esses 8 milhões tivessem sido aportados no LACEN, quantos exames poderiam ser feitos, né? E na esfera E é nacional... um absurdo um estado que nem o Rio Grande do Sul querer abrir mão de um laboratório. Então a gente tem um surto de dengue aqui, tem que mandar para onde? Para ver até que ponto. Não, gente, isso aí isso é um crime. Isso deveria ser considerado como crime. É por isso que às vezes fazem muitas críticas ao judiciário, ao Ministério Público, que são privilégios. Eu não vejo por aí, eu vejo o seguinte: o que eu quero do Ministério Público e do Judiciário é que eles olhem para essas questões e interfiram nessas questões. Porque não é possível que as pessoas achem que é natural a gente abrir a mão, por exemplo, de um LACEN. Quando eu estava ainda... agora eu estou de férias e depois eu vou emendar com a licença para concorrer, né? Então não volto mais para o meu dia a dia no serviço. Mas quando eu ainda estava lá, estava no processo de finalizar o próximo plano estadual de saúde. Nisso a gente tinha que analisar a análise situacional dos últimos 4 anos, resultados. Ju, aqui no Rio Grande do Sul a gente está com uma incidência de câncer, são 5 novos casos a cada 1.000 pessoas todos os anos, enquanto que a média nacional é 3. E o câncer é uma doença desgraçada, né? Ela vem avassaladora, não importa a classe social, a condição econômica, muitas vezes não consegue salvar. São 20 mil gaúchos que perdem a vida por ano por câncer. O que tem aqui de diferente no território que causa mais câncer, né? Por exemplo. Então, uma das linhas que eu tenho de atuação, tanto na minha linha de pesquisa, que eu faço doutorado, quanto na minha linha de atuação, é a vigilância da qualidade da água para consumo humano. E nisso a gente tem um plano de monitoramento de agrotóxicos na água. Ju, a gente tem que pegar a amostra que vem lá de Santana de Livramento, vem lá de Uruguaiana, atravessa o estado, chega em Porto Alegre, tem que ser enviado para o Rio de Janeiro, porque a gente não tem a estrutura aqui para analisar. Olha que absurdo tu ter que mandar as amostras de água de tudo quanto é canto do estado para o Rio de Janeiro. Não, e aí quem é que está economizando? Não é? Quem é que está economizando? Não é verdade que tem economia nisso aí. Não vamos abrir mão do LACEN porque vai ficar mais barato mandar lá, tirar lá de Santana do Livramento para mandar para o Rio de Janeiro para avaliar. Isso é uma mentira, né? Bom, isso ficou provado ali em relação à FEE, né, a Fundação de Economia e Estatística, quando eles, enfim, abriram mão, contrataram uma particular pelo dobro. Pois é. Então, assim, as pessoas têm que atentar para isso, né? Não é verdade que só porque nós temos instrumentos públicos, sejam empresas, sejam fundações, nós estamos com o Estado inchado. Porque ninguém quer um Estado inchado, inoperante. A gente sabe que tem muitas questões que devem ser melhoradas, que podem ser mais eficientes, não tenha dúvida. Mas a forma como o Brasil vem tratando o servidor público e o sucateamento que é feito ao serviço público torna isso inviável. E quem precisa do serviço público? Quem é que precisa? Né? Quem pode pagar particular não precisa. Agora, se engana muito quem acha que país desenvolvido é assim. Né? A gente sabe que na questão da saúde, o Brasil, inclusive com o SUS, ele é bem inovador. Né? Aqui todo mundo diz, olha, o problema é entrar no SUS. Entrou, é perfeito. Né? Tudo muito bom, de muita qualidade. Claro, entrar é muito difícil porque não tem vaga para todo mundo. Né? Agora, tu vai lá fora, as pessoas elas entendem que o que é público, principalmente nos lugares mais desenvolvidos, é algo a ser preservado. Porque as pessoas que podem pagar, mas como assim? Né? Só que se tu vê, a pessoa ganha um pouquinho mais, ela já está querendo botar o filho na escola particular, já está querendo contratar um plano de saúde, a pessoa vive para aquilo, para pagar a escola, para pagar o plano de saúde,
Isso não é, o Estado está na Constituição, né? O Estado é obrigado a dar saúde, educação e segurança. E não é verdade que é porque o Estado é inchado, que tem muito servidor, não é por aí. Nós temos que olhar o outro lado. Por exemplo, eu li uma coisa que eu queria te falar sobre a Assembleia. Alguns deputados fizeram uma frente lá, parlamentar, com o título Combate aos Privilégios. Eu logo olhei e pensei, poxa, combate aos privilégios, me interessa, quero participar. Ah, mas é que não é bem assim para participar, porque tem que ter você votou contra a PEC do duodécimo no governo Sartori e tal. Eu falei, olha, naquele momento ali a gente entendeu que o governo Sartori não estava imbuído em colocar o dinheiro para o serviço público, né? A gente pode tentar conversar sobre isso, mas eu quero participar. Não, tá bom, deixaram o PDT entrar, a muito custo, tá? Eu acabei tendo que usar o regimento interno da Assembleia para mostrar para eles que frente parlamentar, qualquer parlamentar pode participar e se retirar. Aí entrei, logo apresentei um ofício, né, para a frente parlamentar, pedindo que a frente parlamentar abraçasse aquele ofício, que era um pedido de informação à Secretaria de Fazenda, para saber quem eram os devedores do Estado, quem eram as isenções fiscais, não os nomes, mas saber, ali no estudo da Secretaria da Fazenda, se tinha alguma distorção, se tinha algum buraco aonde estava indo dinheiro público. Dinheiro público também, né? E que eu era uma pessoa que queria somar no combate aos privilégios que existe no serviço público. Ah, tem desembargador ganhando 500 mil por mês, ganhando não sei, eu também quero, claro, também acho que não é certo. Agora, não é só por aí. Ah, mas aí eles disseram que aquilo ali, que esse ofício eles não iam assinar, que era um absurdo ir para cima dos empresários que já pagavam altos impostos e que tal. Bom, pois então, aí tu olha uma denúncia dessas de que o senhor esse da Havan recebeu, né, é devedor do Estado de 2,5 milhões, um empresário de sucesso, né? Aí tu olha que, na verdade, o combate aos privilégios, hoje, essa palavra tão usada, ela é uma falácia. Qual é o privilégio que se quer combater, não é, Zine? Porque, na verdade, tem coisas erradas no setor público, com certeza, historicamente, mas e também tem no setor privado com dinheiro público. Há muito equívoco. Nós não somos contra as isenções fiscais, nós entendemos que é importante incentivar vários tipos de cadeia leiteira, fomentar. Nós queremos saber se tem algum gargalo. Se o cara se comprometeu a receber a isenção de tanto e dar de contrapartida tantos empregos, ele está correspondendo? Esse é o papel também do parlamentar, de fiscalizar, mas isso eles não quiseram fazer. Daí o PDT, então, se retirou da frente. Eu digo, olha, combate ao privilégio é todo e qualquer privilégio, não pode ser um privilégio seletivo, não é? E nos retiramos da frente porque percebemos que é uma frente que, na verdade, não é combate aos privilégios, ela é combate ao serviço público. E esse governo, com a extinção das empresas públicas, as próprias promessas que tiveram em campanha, né, de que não iriam tirar da Constituição a necessidade de plebiscito, queriam ouvir a população, a primeira coisa que fazem é tirar da Constituição. Vou colocar em dia o salário de servidores, faz 5 anos que eu tenho meu salário parcelado, não tenho a menor ideia de quando que vai entrar. Eu esqueci de fazer o Não, e era tudo. Olha, vamos aprovar isso que vai voltar. Vamos aumentar ICMS que vamos pagar. Vamos vender as empresas públicas que vai pagar. Vamos fazer assim, vamos agora plebiscito que vai. Tudo mentira. Agora estão querendo voltar com a questão da venda do Banrisul. Não se enganem, os amigos que por acaso nos escutarem, esse governo não pretende, ele mesmo dizendo na campanha que não iria vender o Banrisul. Hoje tem uma PEC tramitando na Assembleia Legislativa para retirada do plebiscito em relação ao Banrisul, que foi proposta por um membro do governo. Tem essa aqui de Porto Alegre, né, de chips eletrônicos. Isso aí. Puxando um spoiler do teu livro também, aproveitando essa parte de comunicação, acho que foi em 1994, eu era piá, estava lá, TV Globinho, e aí teve um grande momento de um direito de resposta em que
como é que era o nome do jornalista mesmo? Cid Moreira, né? Teve que ler o direito de resposta do Brizola. E aí no livro tu conta que tu estudava numa escola no Rio de Janeiro e era colega de sala de aula de um neto do Roberto Marinho. Tá, conta um pouco pra gente como é que foi essa vivência. Então, ele foi meu colega, na verdade, durante um ano na escola, porque eu fui estudar fora e quando eu voltei, faltava um ano para me formar, assim, no Brasil, na escola, e daí eu não fui para minha antiga escola, fui para uma outra escola. E aí conheci, o nome dele também era Paulo, mas a gente quase nunca se falava, sabe? Ele era bem tranquilo na dele, bem quieto, eu também era e tal. Mas é claro, todo mundo sabia, né, que ali estudava, né? Até eu sofria várias questões na sala. Eu me lembro que eu tinha uma professora de português, e aí o Rio de Janeiro, meu avô, ele era governador, e o Rio de Janeiro tinha, né, sempre viveu uma guerra civil difícil, né? E naquele momento a Globo explorando fortemente, né, a questão dos traficantes nas favelas, as guerras dos traficantes, as mortes, tudo aquilo que a gente segue vendo de outra forma, inclusive bem piorada. E aí eu me lembro que ela disse assim, isso tudo é culpa desse idiota, desse Roberto Marinho e desse Brizola, que não se entendem, que não sei o quê. Daí eu já tive um colega que já pulou, mas olha aqui, professora, a senhora tá louca, tá aí a neta dele, o neto dele. Não, mas eu tô dizendo de propósito, que é para ver se eles levam os recados lá para os avós dele e tal, mas a gente não falava nada. Aí chegou uma feira de ciências, né, que a gente todo ano tinha, e eu faltei à escola, não me lembro, assim, foi mais ou menos assim, eu sei que chegou lá, não tinha ninguém mais para fazer dupla, gente, sobrou ele, foi minha dupla na feira de ciências. Aí a gente se combinou, não, olha, era um trabalho de biologia, eu falei para ele, eu vou lá, pegamos uns morcegos, uns vidros, assim, para levar, para explicar, e um outro trabalho de física, assim, que saiu umas faíscas. Bom, eu sei que a gente se matou fazendo, fomos apresentar, e aí quando chegou o professor para avaliar, ele olhou e disse assim, olha, eu não quero nem ver o trabalho de vocês. Só pela união Brizola Marinho é 10, nota 10, vocês estão passados. Aí a gente se olhou, a gente ficou até amigo. A gente ficou até amigo. Claro, né? Imagina, eu tinha meus 16, 17 anos, ele também. Nunca mais vi, nunca mais tive contato. Mas foi uma passagem bem engraçada, bem interessante. Depois contei para o meu avô adorou, né? Adorou. Ele ainda falou, pô, se deu bem ainda por minha causa. Eu falei, pois é. Ô, Ju, mas aproveitando esse link com a educação, eu queria te questionar, assim, que educação tu defende aqui para Porto Alegre e como em todo o nosso estado e as escolas de tempo integral? Pois é, eu realmente acredito na educação muito, porque foi uma bandeira da vida do meu avô, é verdade, mas também porque eu vejo que, infelizmente, o Rio Grande do Sul andou para trás nos últimos anos, no quesito educação. Nós que já fomos modelo, já tivemos altos índices, né? Inclusive, todo mundo dizendo, o povo gaúcho é escolarizado, é politizado, o povo gaúcho. Isso não corresponde mais à realidade, infelizmente. Eu acredito, em primeiro lugar, numa escola pública, né, de qualidade, que proporcione à criança, ao adolescente, ela se inserir no mundo, né? Porque a gente olha muitas vezes para a realidade de pessoas extremamente humildes, que moram em lugares que não tem nem saneamento básico, muitas vezes a mãe está desempregada, o pai está alcoólatra, e aquela escola é uma referência. Eu me lembro que quando meu avô, ele pensou no CIEP junto com o Darcy Ribeiro e o próprio Oscar Niemeyer, e que muita gente criticou esse prédio suntuoso, ele dizia, não, eu quero que as crianças tenham um orgulho de onde elas estudam. E isso é muito importante. A autoestima, um colégio bonito,
sabe, uma sala de aula organizada, tudo pintado. Quando ele fez piscina, então, no CIEP, lá no Rio de Janeiro, nossa, a elite pirou. Por que não? Né? Então, assim, o que eu entendo de educação é isso, é uma oportunidade. Eu queria que todas as crianças, né, do Brasil tivessem a mesma oportunidade daqueles que têm dinheiro para pagar uma boa escola. Isso é direito. Não é verdade que é legal estudar numa escola toda quebrada, sucateada, onde os professores recebem parcelado um salário pífio. Não tem como ir para frente. Então, no fundo, essa é a educação que eu defendo. Agora, o turno integral, o tempo integral na escola, é algo que, cientificamente, comprovado, que a criança que passa mais tempo na escola, ela se desenvolve melhor. Aqui a gente tem uma pesquisa que as crianças passam de 3 a 4 horas na escola, diferentemente de qualquer país desenvolvido, onde no mínimo são 7 horas. Então, o tempo integral na escola não é só um depósito de crianças, onde os pais precisam deixar. Isso também, é claro, mas é muito além disso. A escola ela não é só a matemática, o português, a geografia. Ela é o esporte, ela é a cultura, ela é a alimentação, ela é a questão da saúde, da medicina, né? Tanto é que Brizola botou um consultório dentário, um consultório médico, sabendo da precariedade que aquelas crianças, onde elas moram, né? Qual é a realidade. Então, é tu conseguir investir naquele ser humano que está iniciando a vida para que ele... A gente sabe, já é comprovado que a infância é importantíssimo, né? Que isso reflete no futuro. Depois as pessoas reclamam, não, foi para bandidagem, foi para... Gente, o que a gente oferece para as crianças, né? Então, acho que isso é um ponto a ser refletido e eu acho que a escola de tempo integral, ela contribui muito nesse sentido. Porto Alegre, município, geralmente, é a questão das creches, né? Eu acho que chegou o momento do município de Porto Alegre enfrentar a questão da falta de vagas em creches e também deste programa que tem deles contratarem, né, creches particulares, conveniadas, como eles chamam, para atender o que falta no público. Por quê? Porque muitas dessas conveniadas não têm uma estrutura adequada. São depósitos de crianças, não é? Então, eu acho que a nossa luta para Porto Alegre na educação é em relação a isso, a melhorar a quantidade de vagas, mas, sobretudo, qualificar essas vagas, né? E que eu quero muito que todas possam ser públicas, não querendo desdenhar do trabalho que é feito, né? Mas a gente sabe que isso é um dever do Estado, do município, no caso, e a gente tem que dar esse atendimento que é tão necessário. Hoje em dia, a maior parte das famílias é chefiada por mulher, e as mulheres, hoje, por exemplo, na pandemia, não há um olhar do governo do Estado para essas mulheres que precisam voltar a trabalhar, já que tudo está aberto e que seus filhos não têm escola. Elas vão deixar com quem os seus filhos? Com os seus pais, seus avós, grupos de risco? Não, elas vão perder o emprego. As mulheres são as primeiras a perder o emprego. Então, eu acho que tem que ter esse olhar para a mulher, que hoje em dia todas são trabalhadoras. Precisam sair para trabalhar, mas não transformar as creches ou as escolas apenas num depósito de crianças. Quando você falou da piscina dos CIEPs, né, eu me lembrei, eu sou natural de Canela, e em Canela a gente tem uma escola estadual que é um CIEP, Conheço. o Canelinha, né? Opa. E ele é num bairro em que, assim, uns 20, 30 anos atrás, era vulnerabilidade, criminalidade, Só que melhorou estereotipado. muito a escola, né? Mudou completamente a realidade. As crianças vão para a piscina. Não tem uma escola particular lá de Canela que tenha piscina. Uma escola pública e estadual tem piscina. Esportes, eles vão para o interior, fazem agricultura, tem Sabe banda, que tem logo que música. o Eduardo Leite se elegeu, e eu não sou daquelas que faz oposição de quanto pior, melhor. Eu fui a ele e disse: governador, o senhor conhece essa escola em Canela? O famoso Canelinha, Neuza Pacheco. Ele disse: não. Aí eu falei: pois eu gostaria muito de lhe convidar para irmos lá.
Eu sei que o Estado passa por dificuldades. Eu apenas quero lhe mostrar que é possível. É verdade, a comunidade escolar abraçou, e não existe escola e nem, vamos dizer assim, determinação na educação que não seja abraçada pela comunidade escolar que dê certo, não é? Então, eu queria mostrar dele, claro, ficou todo, mas ele não se interessou em ir conhecer, porque, na verdade, ali a gente mostra que dá para fazer, e que não é essa coisa de tanto dinheiro. Vamos olhar 2,5 milhões de isenções fiscais para não sei quem, e quanto para uma escola, o que pesa, o que vale, né? Então, não quero tirar as isenções, mas eu quero dar uma paridade da onde vai o dinheiro. Ju, não tem como a gente poder comparar um playboy que veio lá de uma origem da elite de Pelotas, né? Que teve toda uma outra realidade, com, por exemplo, talvez Brizola, que nem no livro tem. Ele morava em Carazinho, quando ele ia para Passo Fundo, ele ficava olhando nas grades aquela escola modelo que tinha esse tempo integral, que eu acho que é ali que nasce, talvez, essa inspiração que ele trouxe como carreira política de levantar com tanta força e ênfase, né, a bandeira da educação. Mas eu queria te dizer, para finalizar, que quando tu teve aquela fala no começo, assim, de se questionar quem é a Juliana, questão de conteúdo, assim, eu acho que tu tem muito conteúdo, Juliana. Eu faço doutorado hoje e mesmo fiz mestrado, faço doutorado enquanto trabalhava. E eu sou solteiro, sozinho, tipo, é muito mais fácil. Fico imaginando tu, mãe, mulher, deputada, e ainda ter tocado uma dissertação de mestrado numa universidade uma das mais renovadas do estado. Então, assim, tu tem muita força, sabe? E eu queria te dizer que eu tô junto contigo e eu quero poder te ajudar a levar, mostrar para Porto Alegre, mostrar para os servidores públicos quem é a Juliana Brizola. E eu acho que a gente pode construir uma coisa bem bacana aqui junto para a capital. Tenho certeza absoluta. Eu quero te dizer que eu gosto muito de ti. Tu é uma pessoa muito querida, carinhosa, que eu acho muito importante também. Mas além disso tudo, tu é uma pessoa preparada. E olha, veja tudo que tu contou. Minha família não discutia política. Quando eu entrei no serviço público, eu comecei a perceber que aquilo fazia diferença. Essa é uma sacada de gênio, praticamente, entende? Assim, tu conseguir identificar na tua vida e tu te dispores a vir, a botar tua cara a tapa e defender, porque até isso eu tenho que te dizer. Na própria categoria de servidores públicos, nós temos muito a conscientizar, porque tem muitos que não entendem o seu próprio papel e que muitas vezes caem em discursos fáceis. Eu tenho certeza absoluta, por exemplo, infelizmente o Rio Grande do Sul ficou com o Sartori e o Eduardo Leite, mas muito servidor público votou no Eduardo Leite na promessa que ele ia pagar em dia os seus salários, né? Que não ia vender o Banrisul. Então, essa consciência, eu acho que ela é algo muito importante no serviço público, né? Porque os servidores públicos têm que ser os primeiros a saberem explicar qual é o papel que eles exercem e não terem medo. Olha, eu sou servidor, bato no peito, quero servir o público bem e para isso é lógico, quero boas condições de trabalho. Então eu acho que tu vem para qualificar. Eu estou muito feliz com a tua pré-candidatura, quero te dizer isso, e eu quero que tu conte demais comigo, porque além de tudo isso, a gente precisa do jovem. Tu é uma pessoa jovem que está te dedicando aos estudos e é isso que a gente precisa, de gente que queira fazer, independente de outras questões, que queiram contribuir, entende? Com uma cidade melhor, com um estado melhor, com um país melhor. Se a gente não agarrar nas rédeas tudo isso, alguém vai agarrar por nós, né? E é melhor que a gente esteja dentro. Então, eu te agradeço demais, assim, principalmente a tua coragem de sair da tua zona de conforto, vir militar num partido com todos os seus problemas, defeitos e tudo mais, e ainda mais botar a tua cara a tapa numa eleição. E tem uma última coisa que eu gostaria de te dizer também, que eu acho que eu olho para uma característica tua e vejo com admiração, porque talvez a gente passa, comparando assim uma trajetória com a tua, tu já tem um repertório de como tu relatou já, de talvez ter tido ausência do teu avô, não foi em alguns aniversários teus, por se dedicar ao mundo político, e que tu tem um posicionamento diferente, que tu valoriza e tu prioriza a tua família. Eu acho que essa também é uma mensagem muito bacana como liderança,
para evitar que uma próxima geração tenha essa parte. Então, fica também esse exemplo para nós que a gente está entrando, para que a gente não degringole no sentido de poder também olhar para o lado pessoal, olhar para a família, dar atenção para os nossos, né? Além de conciliar com a vida pública. Aquilo que eu te falei, para a gente ajudar os outros, a gente tem que estar bem. Não é verdade que se eu não cuidar das pessoas, eu vou querer cuidar das crianças, não é? Então, eu não sou uma mãe perfeita, estou longe disso, mas eu tento ser uma mãe extremamente verdadeira. Eles sabem de tudo. Agora, por exemplo, eu estou aqui num quarto do meu apartamento, eles estão na sala, eu conversei com eles. A mamãe vai entrar ali, vai ter uma conversa, é um trabalho da mamãe, mamãe já vai voltar. Eles já se acostumaram, na verdade, né? Claro, são crianças, pode acontecer uma coisa ou outra, mas eu converso tudo com eles. Ai, mãe, mas política é chato. Olha, filho, política para vocês ainda pode parecer chato, mas na verdade, aí eu conto a história, né, do Brizola, conto tudo, quem foi, o que fez. E claro, como eles cresceram, por exemplo, o José Inácio está com 10 anos, há 10 anos ele vai a São Borja botar aquela rosa naquele túmulo. Entende? Então, pode parecer nada isso, mas eu tenho certeza absoluta que isso é uma coisa que ele não vai esquecer, e para mim isso é importante. Porque é que nem eu sempre dizia, eu sofri quando eu era neta do Brizola, no Rio de Janeiro, porque diziam que ele era amigo dos traficantes, porque diziam que ele queria criminalidade, e isso era ruim para mim. Eu tive essa passagem legal, mas eu tive tantas outras ruins, e eu não sabia como me defender. Então, eu sempre pensei que a forma mais fácil deles se defenderem quando disserem, tu é filho de político, político não trabalha, político rouba, era eles acompanharem tudo, verem tudo, aonde eu fosse, que fosse possível eles estarem juntos, porque daí eles iam dizer, não, mas não é verdade que minha mãe não trabalha. Gente, sábado e domingo eu não estou fazendo nada, eu estou aqui com ela, ó, nessa cidade, fazendo isso, fazendo aquilo. Enfim, o cotidiano mesmo, né? Tanto é que agora eu falei, não, a mamãe tem que trabalhar. Mãe, mas é só trabalho. Aí eu falo, filha, a vida é trabalho. Então, eu acho que essa verdade que naquela época não se fazia muito assim com as crianças, né? Tu poupava muito as crianças. As crianças, inclusive, também não tinham muita voz ativa, tipo, o que vamos comer? Imagina, naquela época não existia, tá? Vai comer o que tem. Hoje a gente sempre compartilha, vamos comer o quê e tal, vamos ajudar. Então, eu acho que essa forma também é uma forma mais dos dias de hoje. E foi a forma que eu entendi que seria mais fácil deles aprenderem a se defender, a dizer e a mostrar que a política é algo muito importante. E que ficar criminalizando política, partido e políticos é só para parecer uma leva pior ainda de político, pior ainda de partido. Então, tem gente ruim? É claro, como em qualquer lugar. Tem advogado ruim, tem médico ruim, tem professor ruim, tem tudo. Mas tem muita gente boa também, né? É verdade. Então tá, Ju. Muito obrigado de verdade. Um forte abraço para ti. Obrigadão, querido. Olha, tamo junto, tá? Qualquer coisa que tu precisar, que tu achar que eu possa ajudar, pode contar comigo. Nós vamos junto nessa aí. Logo, logo as coisas vão começar a se mexer um pouco mais. Nós vamos ter alguns eventos aí, inclusive estou marcando um evento de pré-candidatos para logo, logo. E vamos abrir essas porteiras para a gente poder. Vamos ver como é que tudo vai ficar, né? A eleição está meio assim para novembro. Não sei se realmente isso vai poder acontecer. Mas é claro que nós vamos fazer eleição, isso é certo, né? Porque a gente vive numa democracia, graças a Deus. É verdade. Então tá, Ju. Um forte Beijo abraço. grande. Beijo. Obrigada pela oportunidade.